Olá, essa é a 10ª aula do curso de Educação Financeira e Mordomia Cristã. A gente vai falar hoje sobre uns assuntos de trabalho diversos, né? Que vai se encaixar mais na questão da mordomia cristã. Como administrar aquilo que não é nosso, né? Então a gente vai começar falando de aposentadoria. Porque o dicionário, né, ele define a aposentadoria como alguém que deixa a sua profissão ou um negócio. Renunciar ou retirar-se de uma vida ativa. Isso é aposentadoria no dicionário. Então, na nossa cultura, temos como objetivo um dia nos aposentarmos. Muitos, quando param de trabalhar, pensam em viver uma vida cheia de lazer. A Bíblia não nos dá exemplo de pessoas que se aposentaram. Ela nos dá apenas uma referência específica quanto à aposentadoria, lá em Números, no capítulo 8, do verso 24 ao 26. Isto diz respeito aos levitas, os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte no trabalho que se faz na tenda do encontro, mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular e nele não mais trabalharão. Poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim você designará as responsabilidades dos levitas. Claro que a única referência refere àqueles que trabalhavam para o Senhor. A tribo de Levi, especificamente a tribo dos sacerdotes, dos cantores, né, dos coralistas, que cantavam nos degraus do templo esperando o povo chegar para o sacrifício, para o culto. E eles paravam de trabalhar aos 50 anos. Depois podiam ajudar com orientações, mas não fazendo propriamente em si, ou seja, havia uma preocupação em mudar, né, em fazer pessoas que iriam substituir aqueles que estavam na ativa. É a única referência bíblica para a aposentadoria. Então, essa instrução aplica-se exclusivamente à tribo de Levi, que trabalhava no tabernáculo e posteriormente no templo. Então, enquanto estivermos física e mentalmente capazes, não há base bíblica para que uma pessoa se aposente e se torne improdutiva. O conceito de se colocar uma pessoa idosa, mas ainda produtiva de escanteio, é antibíblico. A idade não deve ser obstáculo para terminar a obra que o Senhor tem para alguém cumprir. O Senhor providenciará a energia e o vigor necessários para essa pessoa continuar produtiva. Moisés tinha 80 anos, quando começou sua aventura liderando Israel. E isso durou ainda mais 40 anos no deserto, liderando aquela nação. A Escritura deixa claro que é o tipo ou a intensidade do trabalho, ela deve mudar ao envelhecermos. Isso é fato. Ao envelhecermos, a intensidade do meu trabalho ou o tipo tem que mudar, mas não que eu tenha que parar. Uma mudança de marcha acelerada para um ritmo mais devagar, né, vem a calhar. Segunda coisa que a gente quer falar nessa diversidade de assuntos sobre mordomia cristã, né, é a ambição. A Bíblia, ela não condena a ambição em si. O que a Bíblia condena é a ambição egoísta. Tiago 3, 14 e 16, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males.
Então, a Bíblia, ela não é inimiga da ambição, somente da ambição errada. Nossa ambição não deve ser motivada por um desejo egoísta. Jeremias 45:5 vai dizer que e procurarás tu grandezas? Não as procurarás. Ou seja, a grandeza é ser grande, né? Buscar poder, né? Buscar holofotes. A Bíblia condena isso, tá certo? Mas a ambição saudável, o desejo de fazer, sem ser essa coisa a ferro e a fogo, ela é bíblica. Então, a motivação para a nossa ambição deve ser sempre de agradar a Cristo. Devemos ter um desejo fervoroso de nos tornarmos mordomos fiéis a usarmos as posses e as habilidades que Deus nos tem dado da melhor maneira possível. O terceiro assunto dentro dessa diversidade da mordomia é a vocação. Cada um de nós tem uma vocação específica dada pelo Senhor. Para o nosso trabalho, para a nossa realização. Então, a raiz do significado da palavra vocação tem a ver com um chamado para uma tarefa em particular. Efésios 2:10 está escrito: pois somos feitura dele, somos obra das suas mãos, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, todos nós somos criados de uma forma única e recebemos características e habilidades físicas, habilidades emocionais e mentais muito especiais. Ninguém em toda a história, no passado, no presente ou no futuro, é igual a mim, é igual a você. O Senhor criou cada um de nós para uma tarefa em particular. E Ele nos deu habilidades apropriadas. Então, descubra qual é essa tarefa em particular que Deus te chamou para fazer. E isso Ele vai dar a você para você realizar habilidades apropriadas, aptidões, desejos para realizar esse trabalho. Então, essa vocação pode ser para um trabalho ministerial ou para um trabalho secular. O segredo está em que cada pessoa descubra o chamado de Deus para a sua vida. Deus coloca seus filhos estrategicamente em todos os lugares e profissões no meio da sociedade. Isso para glorificar o nome dele e para você testemunhar dele a essas pessoas. Outro assunto que a gente vai falar sobre essa diversidade, né, da mordomia cristã são sociedades. A Escritura claramente desencoraja sociedades com pessoas que não professam a Cristo. Casamento, botar um negócio junto. A Escritura vai desencorajar você a fazer isso com pessoas que não professam o nome dele. 2 Coríntios 6, do 14 ao 17, diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. Então, muitos têm ignorado esse princípio e têm se associado com descrentes e têm sofrido financeiramente. Devemos ser cuidadosos antes de entrar em sociedade, até com outro cristão, imagine com um descrente. Então, não se apresse na formação de uma sociedade. Em oração, avalie o que essa sociedade pode vir a se tornar.
Antes de formar a sociedade, coloque o que foi combinado para a sociedade num papel, um documento, junto com o seu parceiro de sociedade. Neste documento, escrito, deixe claro, explícito, um modo de acabar com a sociedade, se necessário for. Se vocês não forem capazes de chegar a um acordo por escrito no documento, nem entre nessa sociedade, porque não vai dar certo. Como dizia um amigo, sociedade às vezes não dá certo nem entre marido e mulher. Porque quando se separam, aí a briga é feia, para ver com quem vai ficar com o quê. Procrastinação é outro assunto que está dentro da mordomia cristã. Um procrastinador é alguém que, por preguiça ou medo, tem o hábito de deixar as coisas para depois ou para mais tarde. Este hábito de adiar sempre a solução das coisas pode desenvolver na pessoa uma falha séria de caráter. Lá em Ruth 3,18, Boaz tinha a reputação de uma pessoa que agia prontamente, ou seja, que não era um procrastinador, que não deixava nada para depois. Vamos ver algumas sugestões práticas para ajudar você a vencer a procrastinação. Faça uma lista de coisas que você precisa fazer todo dia. Reveja essa lista e priorize a lista de acordo com as tarefas que você precisa realizar primeiro. Termine primeiro a tarefa da sua lista antes de iniciar uma segunda. Conclui uma primeira para fazer uma segunda. É mais ou menos assim, você não dá um passo. Você não tira o pé do lugar sem que o outro passo esteja firmado. Então você precisa entender que a procrastinação, as sociedades com pessoas descrentes, a vocação e a ambição são coisas da mordomia cristã que você deve procurar colocar em prática. Deus em Cristo abençoe você.